Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre uma competição que vai ser realizada aqui na capital da amizade no domingo, dia 30 de junho. E para falar um pouco mais sobre essa competição, vamos receber o mestre Leandro Nunes de Souza. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite e também a todos os telespectadores da TV Bom Dia. Bom, Leandro, nesse fim de semana vai acontecer aí uma competição que envolve Kung Fu, Sanda e New MMA. Isso mesmo. Bom, e como é que vai ser aí essa competição e quantos atletas que vão reunir? Na verdade, é a final do Circuito Gaúcho, Circuito Kelly Jantara, e vão estar em jogo 12 disputas de cinturão. Vamos ter atletas de várias cidades do Rio Grande do Sul, Espumoso, Rio Grande, Gravataí, Erechim, Santa Maria, Cruz Alta, Ijuí, todos eles disputando a vaga para o Brasileirão 2020, que coloca no Mundial da Itália 2021. Bom, e teremos aí a luta principal, que vai ser aí uma final entre gaúchos e catarinenses, né? É verdade. Nós vamos ter aqui na luta principal o atleta da escola do Edi Dias, lá de Gravataí, que é uma das melhores escolas de Kung Fu do estado, contra um lutador que já fez até disputa de seletiva de UFC, que é o Guilherme Jantara, vai estar vindo de Santa Catarina para estar fazendo essa luta principal aí para prestigiar o evento. Bom, e para quem ainda não sabe muito bem em relação a essas modalidades, quais são as diferenças aí em relação ao Kung Fu, ao Sanda e também aí ao New MMA? Então, o Kung Fu, as pessoas, elas, por assistirem filmes e desenhos como Kung Fu Panda, verem filmes de Bruce Lee, elas generalizam um pouco o Kung Fu. Só que o Kung Fu é amplo. Pouca gente sabe que aqueles reinos hoje, todos eram China. Só que Wu, o general, ele juntou esses reinos e abandonou os reinos que não davam para plantar. É por isso que o Japão é conhecido pela tecnologia na agricultura. Então, que hoje o Japão já foi China. Então, o Karatê é oriundo de um dos estilos que já foi do Kung Fu. O Jiu-Jitsu também. O Taekwondo, que originou do Soulback. Tudo isso, antigamente, era uma modalidade de Kung Fu. Então, porque Kung Fu quer dizer trabalho duro. Mas na China, você não ouve falar Kung Fu, você ouve falar Wushu, que é arte nacional. Ou Kushu, que era a arte da guerra, um estilo treinado só para o exército chinês. O Sanda, que deu origem ao Muay Thai, como surgiu o Sanda? O Sanda, as pessoas morriam, os monges morriam treinando garra de tigre, punho de serpente, punho bêbado. Então, para que menos atletas morressem, desenvolveram uma luta mais light, que era o Sanda, que virou o Muay Thai que a gente conhece hoje. O New MMA já é uma coisa moderna. O New MMA veio para tornar justo a luta de MMA. Por quê? Porque o lutador específico de solo, um wrestling, um jiu-jiteiro, um lutador de Muay Thai, quando ele vai para uma luta de MMA convencional, em pé tudo bem, mas quando vai para o chão, é permitido ao atleta bater. E aí ele não pode desenvolver o solo dele como ele poderia. Então no New MMA, quando o atleta está em pé, é strike como no MMA normal. Mas quando vai para o chão, ele só pode finalizar ou imobilizar. Ele só pode trabalhar torções e mobilizações. Aí sim o cara vai poder mostrar toda a arte de solo que ele tem. Essa é a maior novidade na questão do New MMA. Por isso que é um novo MMA. Bom, em relação a essas modalidades, o pessoal que pratica também, eles já vão com algum conhecimento em relação à procura ou eles vão primeiramente para aprender em relação a isso, porque eles ouviram falar do esporte? Como é que eles chegam até você tendo esse interesse pelas modalidades aí que vão estar presentes na final que vai ser realizada? Então, eu vou te falar que é até engraçado, a maioria das pessoas que procuram o Kung Fu, ou a maioria das artes marciais, ou elas se inspiraram em algum tipo de desenho, ou filmes de Kung Fu que elas viram, e quando elas chegam, elas são adaptadas à realidade de cada arte marcial. Porque qual é a função da arte marcial? É trazer equilíbrio entre a mente e o corpo. Meu mestre, ele sempre me ensinou uma coisa. Por que o cachorro morde alguém? Porque ele tem medo de ser atacado.
Se o cachorro tiver a segurança de que você não vai causar nenhum mal a ele, ele não vai te morder. Ele vai deixar você passar. Assim é o homem. Geralmente as pessoas são muito agressivas ou se defendendo. Quando elas têm noção de que elas poderiam enfrentar qualquer desafio, elas se tornam menos agressivas. Porque elas sabem que se o desafio vier, ela vai estar pronta para enfrentar. Então ela tem a capacidade de se curvar, de ser humilde. Vendo? O covarde agride. O sábio aguarda. Bom, em relação aí aos seus alunos, nos bastidores nós estávamos conversando porque existe um projeto social por trás de todo esse esporte. Como é que surgiu esse interesse em relação aos projetos sociais aqui na capital da amizade? Então, funciona assim. Quando eu fui mandado pela Confederação Brasileira para vir assumir a União Gaúcha de Kung Fu, né, eu trouxe o que me deram lá atrás. Porque eu era garoto de comunidade no Rio e fui resgatado por um projeto social. Então, quando eu cheguei aqui, a visão era exatamente essa. Dar oportunidade às crianças do município de terem uma outra modalidade esportiva. Porque o Brasil não é o país do futebol. Nós temos Daiane dos Santos, que diz isso pra gente, né? Nós temos Mayara Guiar, no judô, que diz isso. Né? Nós temos grandes tenistas que dizem isso, mas as pessoas acham que o Brasil é o país do futebol. Então, em todo lugar que você for do Brasil, tu encontra um campinho de futebol com projeto social. Mas às vezes a criança quer fazer luta e não consegue. Então, o nosso projeto é gratuito, não paga nada para treinar Kung Fu, Sanda, Unil, MMA, porque a ideia é formar uma seleção forte na cidade de Erechim e dar a essas crianças uma oportunidade de sair para a rua e se tornar atletas olímpicos, atletas de alto rendimento. Bom, e como é que as crianças e os pais interessados em colocar os seus filhos nesse projeto podem estar entrando em contato contigo? O pessoal pode ir no Facebook procurar a página da União Gaúcha de Kung Fu ou da Liga de Praticantes de Arte Marcial do Rio Grande do Sul e tá mandando mensagem, né? Que aí eles vão poder, a gente vai dizer dia, horário e local que eles vão poder treinar, que a gente divide bem nas 3 categorias e pela categoria de idade. Né? Repito, não vão estar pagando nada para treinar. Né? Porque o que acontece? O que mais impede uma pessoa de ela crescer numa arte marcial? Mensalidade é cara, uniforme é caro, exame de faixa é caro. Então, ela às vezes quer até treinar, mas a maioria não passa de um determinado nível marcial porque não consegue custear. Porque imagina uma mãe de uma criança carente, né, vamos dizer aí, vai ter que fazer o exame de faixa do filho, e aí o exame de faixa custa quase o salário dela. E como ela vai manter a criança evoluindo nesse esporte? Não. Lá ela não vai passar por isso. Porque o custo da mensalidade é zero. Entendeu? E quando se trata de exame de faixa, porque ela tem que se federar e tem que crescer, nós tiramos todos os ônibus da confederação e ela paga o mínimo. Só taxa federativa quando faz exame de faixa. E como é que é em relação às crianças quando participam aí da aula pela primeira vez? O que tu sente aí em relação a elas que nunca tiveram contato com esse esporte e que também aí tem a oportunidade através do projeto? Vou te contar uma coisa. Às vezes eu tenho que trazer a criança para o básico, porque ela vem com um jogo de videogame na cabeça. Eu tenho crianças lá que, por exemplo, são apaixonadas por personagens de Naruto, né? O jogo e a série de anime. Outros por Dragon Ball, Street Fighter. Então eu tenho que mostrar para essas crianças, trazer elas para o básico, que não se começa por aí, você não vai soltar fogo pela mão. Você não pode chutar voando, porque não existe. Entendendo? E aí eu vou trazendo elas para o mundo real e elas vão se adaptando, elas são apaixonadas. Eu tenho uma menina de 6 anos que treina lá, a Sarinha, ela vai estar competindo, entendendo? Que, meu Deus do céu, a evolução dela é incrível. Tanto é que para treinar para o campeonato não tinha nenhuma menina na equipe e ela teve que lutar com um garotinho, 2 anos mais velho e um pouquinho mais alto, e ela venceu como se ela estivesse enfrentando uma menina do peso dela. Ela só tem 6 anos de idade.
E como é que tu vê essa evolução das crianças, logo que elas iniciam até 1 ou 2 anos depois que elas estão praticando o esporte, não apenas em relação à saúde, mas também em relação à mudança de comportamento e também em relação a isso? Então, a arte marcial traz o equilíbrio mental e social. Por quê? Porque, como diz, ela é marcial. E marcial tem toda aquela categoria que você tem que obedecer ao instrutor, ao monitor, ao mestre. Então você começa a aprender como funciona. Por exemplo, eu tive um atleta que ele estava com problema no colégio, né? Problema de briga no colégio. E aí eu chamei ele para conversar e falei assim: ouve bem o que eu vou te falar. Você não tem que se defender no colégio. A responsabilidade dentro do colégio é do teu professor, do diretor da escola. Se eles não resolverem, é o seu pai que tem que ir lá resolver. Você é criança, você não tem que resolver nada. Entendeu? Você não tem que brigar por você, você é uma criança. Ah, mas se me agredirem, se te agredirem, você vai lá e mostra a agressão para os responsáveis. E eles têm que cuidar de você. Para isso você tem pai, para isso o colégio tem toda a monitoria, todos os professores. Imagina só, se você tivesse se preocupar em treinar e se defender lá, como é que você vai focar no teu treinamento? Então foca aqui no teu treinamento, certo? E se os professores não resolverem lá, você fala comigo, fala com seu pai, a gente entra em contato com a direção da escola. Você, a partir de hoje, não se defende mais. Só aqui quando você for competir. E esse garoto mudou. Porque ele entendeu que ele não tinha mais a necessidade de se proteger. E às vezes o que acontece? Às vezes é uma cultura nossa. Ele aprende assim. Por exemplo, meu pai dizia para mim: ó, se você for para a escola e se apanhar, chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo. Então quantas das vezes eu briguei no colégio porque eu tinha medo mais de apanhar do meu pai do que de apanhar do garoto do colégio. E quando eu comecei a treinar Kung Fu, o meu mestre disse para mim: olha só, você não tem que brigar com ninguém mais fraco que você. Entendeu? E aí eu comecei a mudar. Eu comecei a aprender pela arte marcial que poderia ser diferente. Bom, e no fim de semana, teremos aí as categorias a partir de 6 anos a 50 que vão estar aí lutando, né? Verdade. 7 atletas de Erechim em luta e 6 em Taolu. Bom, e para você aí que quer prestigiar esse evento, onde é que ele vai ser realizado? No ginásio poliesportivo do Bela Vista, aquele novo atrás do fórum. Começa às 8 da manhã, previsão de término é para 3h30, 4 horas. Bom, muito obrigada, Luciano. Leandro, na verdade, corrigindo, Leandro. Nós que agradecemos a oportunidade, e que o povo da cidade que esteja vendo procure. Coloque seu filho para fazer uma arte marcial, seja Kung Fu, Taekwondo, Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai, porque a arte marcial, ela disciplina não só a mente, mas também o corpo. Bom, muito obrigada, mestre Leandro, volte sempre e muito obrigada pela sua companhia e voltamos no próximo Bom Dia Entrevista.